Livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, enquanto você abre, recados importantes. Nós temos nessa quarta-feira, 8 horas da noite, o nosso culto da vitória, todas as quartas-feiras, 8 horas da noite, presencial e online, mas se você puder estar presencialmente conosco, vai ser um prazer recebê-lo. Eu tenho a intuição no meu espírito que os adolescentes vão fazer um culto presencial, é isso? Procede? Quando é que vai ser? Sábado, que horas? Sábado, 4 horas da tarde, aqui no templo. No próximo sábado, nós teremos reunião de adolescentes. Então, traga os seus filhos, sobrinhos, amigos. Eu sei que vai ser um tempo muito especial. Você que deseja também fazer parte da equipe de adolescentes, os pais podem acompanhar. Eu sei que é meio estranho, né? Adolescente não gosta muito que o pai fique ali de olho, mas os pais podem vir também. Ou se você deseja ajudar de alguma forma o Ministério de Adolescentes, você pode estar procurando a Manu, o Alan, a Rafa. Eles estarão ali à sua disposição, próximo sábado, 4 horas da tarde. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, ele declara: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando ele num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam do outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Até aí, curva a sua cabeça. Se você está com a sua Bíblia, coloque a sua mão sobre a sua Bíblia. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pedimos que hoje o teu Espírito, em nosso Espírito, produza mudança, Senhor. E nós possamos ser cheios do teu Espírito nesse momento. Nós estamos atentos a tudo aquilo que o Senhor deseja falar, atentos a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido. Deus colocou essa palavra no meu coração hoje. Se eu fosse dar um título para ela, eu diria que Jesus, ele quer entrar no seu barco. Vou dizer de novo: Jesus, ele quer entrar no seu barco. Porque haviam muitos barcos naquela localidade, e Jesus, ele entrou no barco de Pedro, para que a vida de Pedro fosse transformada, porque ninguém toma para si essa honra. Ninguém acorda assim dizendo: quer saber, eu vou buscar Deus e vou mudar de vida. O Evangelho afirma que Deus escolhe as suas ovelhas, Deus, ele opera o querer e ele opera o efetuar. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos escolheu, não há outra razão. Ninguém tem mérito. Muitas pessoas desejariam estar aqui e não estão. Outras pessoas precisariam estar aqui, mas não estão. Mas aprove ao Senhor entrar na nossa vida e nos trazer aqui diante da palavra e da pessoa dele. E sobre esse encontro com Jesus, eu quero, com base nesse texto, falar sobre alguns ingredientes, algumas características, algumas coisas que nós precisamos entender para aproveitar ao máximo essa experiência com Jesus. A primeira delas se chama conversão. Diga conversão. Quando eu digo conversão, não é aquela coisa de agora você virou evangélico, agora você virou crente.
Porque quem converte, não converte para uma religião. A conversão, ela é uma mudança de comportamento. É uma mudança não no que eu faço, é uma mudança no que eu sou. Não é o lugar que eu vou domingo que muda. Não é a religião que eu digo que eu tenho que muda, mas quem muda sou eu. A conversão, ela não é a conversão à religião evangélica, a conversão ela é Cristo, por isso a conversão ela é um processo. Não basta preencher a ficha de membro, não basta se batizar nas águas, não basta ser batizado no Espírito Santo, não basta ler a Bíblia toda, eu preciso me tornar a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Paulo não fala em dificuldade em trazer as pessoas para a igreja, mas Paulo fala em dores de parto, para que as pessoas entendam que precisam se tornar mais parecidas com Jesus Cristo todos os dias. Que a conversão ela é única e exclusivamente a Cristo. Esse foi o início da vida de Pedro com Cristo, mas lá no final, no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 31, a gente saiu do início de Lucas para o final, declara, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro, ele anda há 3 anos com Jesus. 3 anos se relacionando pessoalmente com Jesus. E a palavra de Cristo para Pedro ainda era, Pedro, você precisa converter, você precisa converter, você precisa converter. Então, antes de riqueza, antes de poder, antes de cura, antes de princípios para um casamento feliz, todos nós que estamos aqui hoje precisamos sair daqui mais parecidos com Jesus. Não há nada que a sua família precise mais, que o seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos, que o seu patrão, que a sua empresa, que a sociedade, não há nada que o Brasil precise mais, que todos nós saiamos daqui um pouco mais parecidos com Jesus. Ah, mas essa conversão vai até onde? A Bíblia diz, até que eu e você alcancemos a estatura do varão perfeito. A estatura do varão perfeito, a imagem e a semelhança do nosso Senhor. O texto declara que havia uma grande multidão que apertava Jesus, estava atrás de Jesus, porque eles queriam palavra. Eles queriam que Jesus os ensinasse a como mudar. A multidão não queria só conhecer Jesus, eles já conheciam a Jesus, eles já tinham aceitado a Jesus. Mas eles não conseguiam mais permanecer da forma que eles estavam. A nossa vida muda quando a gente para de chorar porque a gente não tem coisas e passa a chorar porque a gente não tem Cristo. Porque a Bíblia declara que em Cristo Jesus, Deus já nos deu todas as coisas. Já há uma predisposição de Deus em nos dar tudo aquilo que nós queremos. Mas essa predisposição, ela começa em Cristo. Diz a Bíblia que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, mas essas bênçãos estão em Cristo Jesus. Aí a gente chora por causa da conta, chora por causa do carro, chora por causa do boleto, chora por causa do casamento, mas o grande problema é que a provisão para todas essas coisas não são liberadas, é porque nós continuamos distantes de quem Cristo é. Nós continuamos distantes daquilo que Cristo faria. Jacó já era um homem próspero, ele já tinha família, ele já tinha muitas coisas. E quando ele tem um encontro com Deus, ele diz, Deus, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Mas afinal, se ele já tinha família, ele já tinha filhos, ele já tinha dinheiro, ele já tinha a vida dele resolvida. Que bênção que ele queria que Deus trouxesse para ele. Jacó diz, Deus, eu não te largo enquanto você não me mudar. E naquele momento Deus muda ele de Jacó, enganador, para Israel, príncipe de Deus. Jacó era alguém que entendia que a bênção do Senhor, ela não muda o que eu tenho. Ela não muda o que eu faço, ela muda quem eu sou. Ela me muda de dentro para fora, ela muda o meu comportamento. Enquanto tinha aquela grande multidão que apertava Jesus, porque não aguentava mais continuar a vida daquela forma, tinha Pedro. Pedro, ele era o discípulo meio período, porque ele ficava um pouco cuidando de Jesus, e um pouco cuidando da vida que ele tinha antes.
Então ele estava um pouco com Jesus, aí quando ele tinha que pescar, ele ia pescar. Ele estava um pouco com Jesus, quando ele tinha que ir para casa, ele ia para casa. Tanto é que Jesus ele estava lá ministrando, pregando, a multidão estava atrás dele, mas quando ele chega naquele mar, Pedro, ele tinha acabado de vir de uma noite inteira de pescaria. Enquanto a multidão queria aquela transformação, Pedro era alguém ainda que tentava sustentar a sua vida da forma que ela era. Jesus disse, se você vier após mim, mas você ama a sua vida da forma que está, não vai dar certo. Se você quer as coisas do jeito que elas estão, não vai dar certo, você não vai crescer, você não vai prosperar. As coisas não vão romper enquanto nós não mudarmos quem nós somos. É fundamental entender o que Deus quer de nós hoje. Cristo leva os discípulos para um passeio no campo e diz, olha, está vendo o passarinho? Sim. Deus criou o passarinho? Sim. Deus sustenta o passarinho? Sim. Você nunca viu o passarinho orando por alpiste? Deus sustenta o passarinho. Jesus diz, está vendo a florzinha? Sim. Quem fez a flor? Deus. Quem cuida da flor? Deus. Jesus disse, olha, nem a loja mais chique de roupa que você for no shopping, nem a Zara, você sai de lá melhor vestido do que uma florzinha. A flor é perfeita. Mas Jesus olha para os homens, para as mulheres, para mim, para você e diz, presta atenção, você é muito mais importante do que o passarinho e a flor. Porque você é o único ser que Deus fez que tem consciência de quem Deus é e tem a capacidade de se transformar nele, de ter os atributos dele na sua vida. É o único ser que pode olhar para os céus e dizer, glória a Deus, eu te amo, eu quero te servir, eu quero mudar por quem tu és, eu quero ser como você é. Por isso Jesus disse, você é muito mais importante que o restante da criação, porque só você tem a consciência do potencial que está dentro de você. Você vê que a forma de Cristo nos salvar é o Espírito de Deus morando dentro de nós. Não foi assim, não é salvar a minha vida do jeito que ela está. Mas é salvar a minha vida na perspectiva que eu posso me transformar em quem Deus é, tanto que Deus ele veio habitar dentro de mim. E a Bíblia diz, ninguém conhece mais a Deus do que o Espírito de Deus. Deus colocou em mim aquele que conhece tudo dele. Então o Espírito Santo que está em mim e em você, não é para me ajudar que roupa que eu vou botar, que cor de carro que eu vou comprar. Ah, Espírito Santo me ajuda, eu moro na praia ou eu moro na cidade. Não, o Espírito Santo, ele vai te ministrar acerca de Deus. Ele vai te preparar para um relacionamento com Deus. Primeira necessidade do encontro com Jesus é conversão. Segundo, é receber uma palavra de Deus. Diga, eu preciso de uma palavra de Deus. Todo homem, toda mulher que serve a Deus tem direito a uma coisa, a uma palavra. Todos nós que estamos aqui hoje, né, tem muita coisa que a gente quer, mas não vai acontecer. Mas a gente tem direito, todos nós aqui, a uma coisa, uma palavra da parte de Deus. Quando Jesus libera uma palavra dizendo, Pedro, lança a rede ali, filho. Pedro olha para Cristo e diz, Cristo, você é marceneiro, né? Pescador sou eu. Você não entende nada de pesca. Você entende fazer móveis. Mas, sendo o Senhor, né, o Filho de Deus, entenda que eu pesquei uma noite inteira. Eu fiquei 12 horas pescando, com todas as minhas habilidades de pescador, e eu não peguei um peixe. Eu acabei de limpar as redes, de lavar o barco, eu estava indo descansar. O Senhor está mandando eu voltar para o mar e pescar de novo. Ok. Mas eu vou lançar a rede debaixo da tua palavra. O que Pedro está dizendo? Jesus, se der errado, a culpa é sua. É o Senhor que vai lavar a rede, é o Senhor que vai lavar o barco, é o Senhor que vai responder pelo meu prejuízo. O problema é seu. Mas quando ele lança as redes debaixo daquela palavra, daquela instrução divina, a rede ela já vem rasgando de tantos peixes que haviam ali. Entenda que há uma diferença entre você trabalhar pelo seu conhecimento, pela sua palavra, pela opinião dos outros, pelos seus estudos, pelo seu entendimento, pela sua inteligência, você trabalhar pela palavra
de Deus, por uma instrução, por uma direção de Deus, as coisas se movem, as coisas acontecem, porque Deus, Ele nunca enfrentou e nunca enfrentará nenhuma derrota. Nele, na palavra dEle, nós nos transformamos em mais do que vencedores. O problema é que tem crente que converte, daí ele fica, o que você faz na sua vida secular? Eu tenho um consultório, eu tenho uma empresa, eu trabalho em tal lugar. Ele ainda acha que ele pode separar. Ele entra na igreja, aí é tudo Deus, tudo santo, tudo maravilhoso. Mas quando ele está no trabalho dele, é tudo ele. É a habilidade dele, é o conhecimento dele, é o que ele acha, é o que ele quer, do jeito que ele quer. Jesus, ele não morreu naquela cruz por um pouco da nossa vida, por um pouco do nosso tempo. Perceba que a oração, onde nós aceitamos a Jesus, nós entregamos a Jesus toda a nossa vida e nós o recebemos como Senhor. A nossa vida passa a depender completamente dEle. João 15:7 declara, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha que coisa boa, já pensou? Você pedir tudo o que você quiser, tudo que você quiser, e a resposta de Deus for sim. Dá até um arrepio, né? Já pensou? Você pede tudo o que você quiser, e Deus diz sim. Jesus disse, não tem problema. Se você estiver nele, então se você entregou a sua vida para Cristo, e as palavras de Cristo estiverem guiando a sua vida, tudo que você pedir vai dar certo. Jesus, Ele é o novo e vivo caminho. Ele é uma forma nova de chegar geralmente onde você queria chegar, mas pelo caminho certo, pela palavra, pela instrução, pela direção, pelo rema, para que toda a honra e toda a glória sejam de Deus. Deus não tem problema que a gente vença, que a gente cresça, que a gente prospere, mas o que Deus quer é toda a honra e toda a glória. Quando Jesus estava naquela festa de casamento e acaba o vinho, a mãe de Jesus, que entendia quem ele era, disse, façam tudo o que ele disser. A partir de agora, todo mundo que está aqui, faça o que ele disser. O interessante é que Cristo não gostou muito daquilo, porque ele olhou para a mulher e disse, mulher, o que eu tenho contigo? Você está doida? Você já disse para o povo que era para fazer, agora eu vou. E foi assim que ele principiou os sinais, os milagres, o ministério dele. Talvez não fosse como ele planejava, mas a mãe de Jesus ensinou algo. E as pessoas creram. E aí Jesus falou, então tá, faz o seguinte, vamos ver se vocês vão me obedecer. Tragam as talhas, que eram uns recipientes gigantescos, para purificação de pessoas. Eles trouxeram centenas de litros de água para Jesus. Houve um deslocamento, um trabalho gigantesco. Se alguém não acreditasse na palavra dele, nem tinha se movido. E a Bíblia declara que Jesus ele transforma aquelas centenas de litros de água em centenas de litros de vinho. Mas aquilo só aconteceu porque foi feito exatamente conforme a instrução do nosso Senhor. Conforme a instrução. Às vezes o problema não é Deus ouvir a nossa oração, é nós ouvirmos o que Ele quer de cada um de nós. Nós entramos muito determinados na presença de Deus, que Deus tem que saber o que eu quero. Mas é engraçado, porque Deus mesmo declara que Ele conhece a nossa oração antes da gente fazer ela. Então o problema não é só o que você tem que pedir para Deus. O problema é que você tem que escutar de Deus nesse momento. Há uma instrução da parte do Senhor para cada um de nós. Por isso a parte mais importante de todos os cultos que nós prestamos ao Senhor é a palavra. Por isso nós adoramos, nós invocamos a presença do Senhor com os louvores para que Deus se manifeste e fale de alguma forma hoje ao nosso coração.
Porque esse culto ele termina daqui a alguns minutos, mas a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é eterna. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é a espada com a qual nós enfrentamos as batalhas que nós precisamos enfrentar. A palavra de Deus é essencial para nós mudarmos a nossa vida à luz da presença de Jesus. Terceiro, nós estamos acabando. Terceira atitude, terceiro entendimento fundamental para que a gente aproveite a experiência que nós temos com Jesus é fazer parte da família de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz num contexto de família. Tudo, tudo. Para Deus, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Todos nós. Ah, mas e as pessoas que estão lá fora? Também. Ah, mas e os bandidos? Também. Ah, mas e os assassinos? Também. A diferença é que alguns têm consciência disso e outros não. Alguns têm o entendimento disso e outros não têm. O que nos faz filhos de Deus hoje é porque alguém nos explicou que nós somos filhos de Deus. Que a gente não está perdido, a gente não está à toa nessa vida. Os barcos que vieram socorrer a Pedro foram essenciais. Porque a Bíblia diz que quando Pedro ele puxa a rede, o barco que ele estava começa a afundar. E quando os outros barcos encostam, os peixes que Pedro puxou foram exatamente suficientes para encher o barco dele e os outros barcos, de forma que eles quase iam a pique. Quase, mas não iam. Quase. Engraçado que a medida deu exatamente para abençoar Pedro e todas as outras pessoas que estavam ali. Porque Deus, Ele não é um Deus com crise de idolatria. Parece que Deus fez um monte de gente lá e quer que a gente fique aplaudindo e cantando Ele. Não. A revelação de Jesus Cristo é que Deus ele é um pai numa crise de família. Ele é um pai que deseja se revelar para os seus filhos. Um Deus que deseja se manifestar para os seus filhos. A gente não tem um o que fazer, nós temos um por quem fazer. Porque nós estamos aqui hoje, talvez você esteja aqui hoje e a sua família ficou em casa. Você está aqui representando a sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, as pessoas que trabalham ao seu lado, as pessoas que estudam com você no seu colégio, ou na sua sala de faculdade, enfim. Deus ele enxerga em nós um potencial. De nós manifestarmos a consciência para as pessoas que estão ao nosso redor, que elas são filhas de Deus. Que elas são filhas de Deus. E o último ponto nós vamos orar. Para nós entendermos o que Jesus quer de cada um de nós nesse momento, é fundamental conhecer o amor de Deus. Ninguém está aqui hoje porque é merecedor, ninguém está aqui hoje porque é sortudo, ninguém está aqui hoje porque você ajustou o despertador, porque você se programou, porque alguém te convidou. Você está aqui hoje porque você é amado. Diz a Bíblia, não eu, que muitas pessoas pisaram nessa terra e desejaram ter um culto como esse e não tiveram. Muitas pessoas boas pisaram nessa terra e desejaram ter a Bíblia, que às vezes a gente tem e não lê, e não tiveram. Muitas pessoas boas pisaram nessa terra e desejaram ter alguém que explicasse para elas quem era Jesus, quem era Deus, e não tiveram. Nós estamos aqui hoje porque nós somos amados. Deus nos ama nesse momento mais do que qualquer mulher vai te amar na sua vida, mais do que a sua mãe te ama, mais do que qualquer homem te ama, mais do que os seus filhos te amam. Deus te ama nesse momento, de uma forma muito além daquilo que nós podemos compreender. Quando Pedro cai prostrado diante de Cristo, é porque ele estava desviado, o culto estava acontecendo, a vigília estava acontecendo. Pedro, de forma consciente, foi pescar. Mas o amor de Deus era tão incondicional que Cristo foi lá encontrá-lo. E quando ele cai prostrado dizendo, eu sou pecador,
Ele não estava preocupado com o pecado, porque o pecado nós cometemos verdadeiramente contra Deus e não contra as pessoas. A medida do amor de Deus para nós é tão grande, que durante aqueles 3 anos que Pedro caminha com Cristo, quando Cristo disse que seria crucificado, Pedro disse, não vou deixar. Ah, mas eu vou salvar a humanidade. De maneira nenhuma, não vou deixar o meu Jesus morrer. Pedro pisou na bola. Quando Jesus estava sendo açoitado, prestes a ser crucificado, Pedro nega Jesus por 3 vezes. E quando Cristo ressuscita para dar continuidade para a sua igreja, Pedro reúne a igreja, ele desvia a igreja inteira para uma pescaria. E quando Pedro comete todos esses erros, Jesus vai até Pedro. E por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro começa a chorar e ele diz, sei lá, o Senhor sabe que eu te amo. O que Pedro está dizendo é óbvio que eu não te amo. Se eu te amasse, eu faria as coisas melhores. Se eu te amasse, as coisas teriam dado certo. Se eu te amasse, eu não iria mentir, eu não iria pecar. Mas a questão do evangelho é muito pouco hoje. O fato de nós amarmos a Deus. Porque tudo começa porque Deus nos ama. Tudo começa porque Ele nos ama. O amor dEle é o ponto de partida para nós estarmos aqui. Nós só podemos amar a Deus partindo do pressuposto que eu entendo que Ele me ama. E o amor que Ele tem por mim é o que me constrange a fazer qualquer coisa. Por que você vai na igreja? Porque eu amo a Deus. Por que você lê a Bíblia? Porque eu amo a Deus. Por que você canta? Porque eu amo a Deus. Deus, Ele é o alfa e o ômega. O começo e o fim, tudo aquilo que nós realizamos, o ponto de partida precisa ser Deus. E tudo que começa em Deus, termina em Deus. Nós terminamos a nossa vida também, por amor a Deus. Cristo, Ele estabeleceu esse culto, esse momento, como um momento de reflexão. Paulo declara, na reunião de ceia, analise o homem a si mesmo. Você não veio aqui analisar o Bolsonaro, ou o governador Moisés. Hoje a gente não está aqui para analisar a sociedade, nem a crise do Covid, nem o nosso chefe, nem a crise econômica, nem no sistema de saúde. Nós estamos aqui hoje, Paulo declara, para analisar a nós mesmos. À luz de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, o que nós temos feito com a nossa vida. 1 Coríntios, lá no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo institui esse culto de ceia, ele diz, analise o homem a si próprio. E analisar, quando você vai no médico, para ele te analisar, o que ele faz? O médico te analisa, e ele fica ali procurando a enfermidade, faz o exame de sangue, faz o exame disso, tira o raio-x, ele vai procurando a enfermidade. Encontrou a enfermidade, trata. Encontrou a enfermidade, trata. Analisar a sua vida é isso. Você precisa encontrar os seus pecados, os seus erros. Aonde você tem errado. O que você deveria estar fazendo hoje e não está fazendo. Como foi a sua vida nos últimos 30 dias? O que você tem pensado e não deveria, onde você tem gastado dinheiro, como você tem tratado a sua família. É analisar a nossa vida. Se eu morro agora, como seria o meu velório? Como as pessoas iam pensar de mim? O que está escrito lá, na minha lápide, no cemitério? Porque a única razão de eu estar vivo aqui hoje é o amor de Deus. Porque diz a Bíblia que todas as manhãs Deus tem 2 opções. Ou Ele te mata, ou Ele te dá mais um dia de vida. Toda manhã a misericórdia do Senhor se renova. Ele vê tudo aquilo de errado que a gente fez com a nossa vida. E de manhã Ele diz, esse dia eu acredito que você pode ser meu filho. Ele sopra um fôlego de vida novamente. Paulo declara a luz da pessoa de Jesus Cristo, porque esse pão e esse suco não simbolizam a igreja evangélica, não simbolizam nem a pessoa de Cristo. A Bíblia diz, eles são o corpo e o sangue. Eles são, a pessoa de Cristo está aqui hoje. E à luz daquilo que Deus fez por nós, nos salvando em Cristo Jesus, são dias que nós precisamos repensar o que nós temos feito com a nossa vida. Não é assim, eu não sei se eu gosto da igreja, eu não sei se eu gosto nem do pastor que está pregando, eu não gosto de sentar aqui, eu não gosto de sentar lá, eu não gosto de todo domingo. Não se trata disso.
A única razão pela qual nós podemos mudar algo na nossa vida nesse momento é o amor que nos constrange. É se tudo aquilo que Deus fez por nós não for suficiente para nós tomarmos uma atitude que mude a nossa história, nada, nem ninguém será capaz de nos mudar. Nada e nem ninguém será capaz de nos mudar. Quando Pedro, depois de ter feito todas aquelas bobagens, Jesus pergunta para ele: você me ama? A questão de Pedro é como não amar um Deus que nos cuida tanto. Eu tenho certeza que muitas pessoas, nos períodos de oração, nos momentos de conexão com Deus aqui hoje, reclamaram da sua vida, pediram mais dinheiro, reclamaram da família, pediram para Deus melhorar a sua semana, mas eu te asseguro, hoje, milhões de cristãos choraram na presença de Deus para ter a vida que você tem. Hoje, milhões de cristãos choraram na presença de Deus para dormir numa cama como você dormiu, para ter metade das coisas que você tem na geladeira. A maioria das pessoas que estão na terra hoje oram, clamam e choram diante de Deus para ter a vida que nós temos. Mas às vezes nada do que Deus faz por nós é suficiente. Para aquele que está mal resolvido com Deus, ganha R$1.000 hoje é ruim. Se ganhar 10 mil é ruim do mesmo jeito. Se Deus te der 1 milhão, não será o suficiente. Paulo declara, a partir do momento que ele foi alcançado pelo amor de Deus, ele aprendeu a se contentar com tudo que ele tem. Aquilo que você não tem hoje, hoje você não precisa. Porque o que nós precisamos, eu e você precisamos hoje, é sermos amados por Deus. Eu não sei se todos receberam o pão e o cálice quando entraram, eu creio que algumas pessoas talvez não. Mas se você não recebeu e você deseja recebê-lo nesse momento, você só levanta a sua mão, alguém vai trazer no seu lugar. E a gente vai ter agora um período de oração. Eu vou orar pela sua vida depois, mas nesses próximos instantes, a Bíblia nos instrui, analise o homem a si próprio. É um tempo seu com Jesus. Um tempo para confessar pecados, um tempo para pedir misericórdia, um tempo para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você. Um tempo para entender que nós poderíamos estar hoje em tantos lugares. Eu olho para a minha vida e eu penso que eu fiz tanta borrada que se Jesus não tivesse me alcançado, talvez nem vivo eu não ia estar hoje. E às vezes nós não temos paciência para glorificar o nome do nosso Deus. Onde você está sentado assim mesmo, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Não é um tempo comigo, não depende da música que vai ser cantada aqui. Mas tem uma palavra de oração com Jesus. Não saia desse lugar sem fazer desse momento um encontro verdadeiro com o seu Deus. Fale com Ele nesse momento.